Olá pessoal, hoje dentro do projeto Vamos Consertar o Brasil, eu gostaria de bater um papo aqui sobre um assunto muito importante que vem sendo discutido no Brasil e implementado inclusive por toda a comunidade pública e civil, que é a questão da responsabilidade social. É fundamental que se discuta isso porque esse conceito de responsabilidade social que muita gente às vezes ainda não entende, é um conceito que congrega ações ambientais, sociais e corporativas para o bem-estar geral coletivo da sociedade. Mas ninguém se pergunta, a gente percebe que ninguém pergunta a quem cabe a responsabilidade social. Quer dizer, a responsabilidade social cabe às empresas públicas, ao governo, à empresa privada. Eu acho que está de fora aí aqui, uma categoria muito importante que cabe a todos. Eu acho que a responsabilidade social começa pelo indivíduo, não só pelas instituições. E praticamente o indivíduo é deixado de lado no Brasil. Quando você assiste uma televisão, assiste uma reportagem, você vê que os políticos, nessa época de eleição, todo mundo promete e ninguém pede a participação popular nessa responsabilidade social para gerar um bem-estar coletivo. Então existe aquele ditado famoso, né, que fala assim: faça você mesmo aquilo que você gostaria de ver todo mundo fazendo. Isso é uma coisa que pouca gente fala. Responsabilizar o indivíduo pelo bem-estar social, pela responsabilidade social. Tem um chavão brilhante que foi dito, né? Pense globalmente, mas haja localmente. Quer dizer, quem cobra do indivíduo a responsabilidade de melhorar a sua própria qualidade de vida no Brasil? Na realidade, no Brasil, o causador do meu problema é sempre os outros. Né? É sempre o governo, é sempre algo que foge ao meu controle. E existe no Brasil aquilo que eu chamo de política do coitadinho. Todo mundo é vítima, todo mundo é considerado, todo pobre é considerado um excluído. Parece que ele foi excluído por alguém. Não foi ele que se auto-excluiu das condições sociais e bem-estar social. Ele parece que ele não tem responsabilidade nenhuma sobre a miséria que ele se encontra. Então hoje eu vi na televisão, no jornal, no Bom Dia DF, imagens terríveis mostrando num hospital aqui em Brasília, em Taguatinga, HRT, imagens de superlotação de enfermarias, de UTI, de pronto-socorro, com pessoas politraumatizadas esperando cirurgias, pronto-socorro, horrível, imagens horríveis. Mas o jornalista, ele falava apenas da incapacidade do governo em providenciar equipe, providenciar material, providenciar medicamento, providenciar cirurgia, providenciar anestesistas, cirurgiões. Ninguém tocou que aquele hospital estava lotado de politraumatizado, porque mais de 90% daquelas pessoas que estavam ali, elas foram imprudentes no trânsito, elas foram irresponsáveis, sejam eles ciclistas, pedestres, motociclistas, motorista. A grande maioria que estava ali superlotando o HRT foram pessoas que causaram problemas para si próprio. Não foi um avião que chegou voando e caiu na cabeça dele e ele ficou politraumatizado. Então hoje no Brasil você vê ciclistas andando todo apagado, tudo, e quando ele é atropelado, a culpa é do Estado que não tem um hospital para botar uma prótese nele de imediato. Então eu acho que, por exemplo, nós temos que responsabilizar o indivíduo no Brasil por aquilo que ele faz de errado, aquilo que ele se expõe, as imprudências que ele faz e as consequências que ele sofre por não ter uma vida digna. Então nós vemos aí, dentro de bolsões de misérias, mulheres com 8, 10 filhos com menos de 40 anos.
meninas com 12, 13, 14 anos que já têm 2, 3 filhos grávidas. Então, depois que ela está numa condição muito adversa, excluída da sociedade, ela diz que foi o governo, foi alguém que excluiu ela. Às vezes bota até culpa no pobre coitado do pai e da mãe. Então, seria bom que nós brasileiros aprendêssemos a responsabilizar nós mesmos, os indivíduos, pelos problemas que os indivíduos criam consigo próprio. Porque isso traria uma realidade onde o indivíduo tem que ser mais corresponsável com ele mesmo. Não adianta a gente ficar sempre culpando o próximo ou o governo por algo que a gente mesmo é responsável pelaquela condição problemática que a gente se encontra. Por exemplo, eu trabalho na área de saúde e às vezes converso com os pacientes. Uma vez eu vi uma mãe entrou na minha empresa falando que, enquanto o filho dela estava fazendo um tratamento medicamentoso, ela me disse que ela era uma pessoa excluída, que ela não tinha computador, não tinha celular touchscreen. E eu perguntei qual a profissão dela. Ela falou que era professora de primeiro grau na periferia. E eu perguntei qual era a formação acadêmica dela. Ela falou que ela era professora, que ela tinha o normal. Né? Então, e ela falou para mim que tinha 2 filhos. Um ela tinha tido na adolescência e o outro ela tinha com um ex-marido que separou dela quando a criança tinha 5 anos. Então a vida dela foi muito dura, muito difícil. Então veja bem, de uma forma ou de outra eu vi ela responsabilizando o marido. Mas se a gente analisar, a gente vê que ela se considerou excluída. Parece que alguém excluiu ela. Ela não se considera que ela se excluiu. Veja bem, se ela estudou só até o normal, ela não fez uma universidade, não foi em frente, o salário dela vai ser baixo. Se ela não tem uma formação acadêmica muito bem aprimorada, ela vai acabar conseguindo uma vaga na periferia. Às vezes nem de professor titular não é. Ela teve um filho na adolescência. Isso já limitou ela mesma. Não foi o Espírito Santo que fez um filho nela. E aí ela ficou separada, descasada. Por quê? Porque também não soube ser feliz no matrimônio, não soube conquistar o marido, o parceiro, para ajudar a sustentar a criança que ela teve. Então, enfim, às vezes as pessoas precisam refletir que todos os problemas, e a grande maioria das pessoas tem problema, poderiam ser evitados na fonte se elas fossem mais cuidadosas, mais bem treinadas, mais evitassem grandes problemas com elas mesmas. Entendeu? Então, nós temos hoje situações de indivíduos que estão hoje na pobreza, na miséria e produzindo miséria atrás de miséria, mas os jornalistas, os repórteres, quando colocam isso na mídia, colocam todas essas pessoas como se elas fossem vítima do acaso, ou vítima do governo, ou vítima da sociedade como um todo. Eu acho que a gente tem que começar a responsabilizar todos os indivíduos pelos traumas e pelos problemas que eles causam a eles mesmos. E só isentar aqueles que são vítimas realmente do acaso, que estavam totalmente seguros e foram sem querer vitimizados por um acidente, um imprevisto que lhe não foi permitido a tomada de uma tomada de decisão preventiva. Mas hoje em dia, a gente vê que a grande maioria da pobreza, da miséria, da situação financeira, de pessoas que não gostam de estudar, não gostam de trabalhar, não gostam de se aprimorar, estão imersas dentro de uma situação muito difícil, né? Muitos doentes, todos, não foi doença que ocorreram do acaso, mas são doenças preveníveis, previsíveis. A quantidade de pessoas hospitalizadas hoje que estão lá dentro por imprudência pessoal. E depois querem um atendimento VIP, não tem nem dinheiro porque não estudaram, não tem profissão, não trabalham, não conseguem pagar um plano de saúde caro, ficam à mercê do sistema público e o sistema público abarrotado de pessoas
que não são cuidadosos consigo mesmo. Então eu acho que a gente deveria ser mais objetivo com a comunidade pobre e cobrar da própria comunidade atropelada, para a própria comunidade hospitalizada em UTIs, em ambientes, em hospitais e ambulatórios de politraumatizados, que cobrar dessas pessoas que eles estão vivendo algo que eles plantaram, eles estão colhendo algo que eles mesmos plantaram durante toda a construção da sua vida. Não são coisas pontuais. Historicamente, eles construíram esse projeto para estarem imersos nessa situação de dificuldade. Eu penso assim.